Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa, no seu particular, incluída na sociedade. Então, hoje é a 67ª aula, não, 67ª aula, e nós vamos falar sobre como o ser humano se relaciona e qual é o chamado de toda a sociedade. Porque nós sabemos o chamado particular, pessoal, à santidade. Mas a sociedade também ela é chamada a essa santidade. É o que nós veremos nessa aula de hoje. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assista o vídeo até o final, que está muito bacana essa aula de hoje aqui, tá bom? Então vamos para o nosso resumo de hoje. Nós falaremos então sobre a relação entre as pessoas, a relação entre as ovelhas, né? Não somente as ovelhas, né? Porque aqui eu estou incluindo ovelhas no sentido de aqueles que são do aprisco de Jesus, aqueles que são que seguem o bom pastor, mas eu estou falando em todas as ovelhas, em todas as pessoas que são chamadas ao aprisco. Mesmo aquelas que não aceitam o aprisco, mesmo aquelas que não aceitam Jesus, mesmo aquelas que não conhecem Jesus, elas são chamadas a essa sociedade, a viver em sociedade. Não existe uma pessoa que não é chamada a viver em sociedade. Certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer uma introdução, porque nós estamos começando o capítulo 2. Terminamos a semana passada o capítulo 1, né, do terceiro trecho do catecismo. Agora vamos para o capítulo 2. Vamos falar sobre a comunidade humana. Primeiro a gente precisa entender que a humanidade ela tem dois chamados. O chamado a manifestar a imagem do Pai, que foi o que Jesus fez. Ou seja, Jesus ele veio manifestar a imagem do Pai. E também somos chamados a ser transformados na imagem do Filho. Ou seja, nós somos chamados também a viver essa santidade de forma plena, como Cristo viveu. Então, nós somos, entendendo melhor, nós somos chamados ao exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nos ensinar, pelo seu exemplo, a também seguirmos o seu exemplo, essa imitação de Cristo. Esta vocação não é somente pessoal, mas também do conjunto da comunidade humana. Ou seja, isso não só depende de mim. Toda a comunidade ela precisa refletir a imagem de Jesus Cristo. Toda a sociedade precisa refletir. Lembra quando eu disse semana passada, eu falava sobre o pecado, e lá no final ele falava sobre a estrutura do pecado, que muitas vezes a própria sociedade constrói. Também a sociedade é chamada a construir essa estrutura de santidade, essa estrutura cristã dentro da sociedade, no mundo, para que fique mais fácil. Você percebe que existia uma facilidade maior no passado a viver a santidade. Ainda que as pessoas sempre, né, foram pecadoras e cometiam pecados, mas você percebe que a estrutura, principalmente nos tempos modernos, agora nos tempos atuais, mudou, muita coisa mudou, né? As estruturas mudaram, melhor dizendo, né? As estruturas mudaram. Essas estruturas que eram antigamente para a santidade, guiadas à santidade, hoje elas já não estão mais. Guiadas ao pudor, ao moralismo, à moralidade, melhor dizendo, né? A moralidade, as pessoas se comportarem de forma digna, a entender o seu valor. Hoje muitas pessoas elas já não têm mais isso, elas não têm mais essa estrutura a partir da primeira sociedade que eles têm, que é dentro da família. Então vamos lá falar sobre, primeiramente, hoje nós vamos dividir, hoje falaremos então sobre a pessoa e a sociedade, e essa aula vai ser dividida em duas partes. Vamos falar sobre o caráter comunitário da vocação humana, ou seja, essa vocação humana, esse chamado de Deus a nós, por nós, mas de uma forma comunitária. E também vamos falar sobre a conversão de toda a sociedade, certo? Vamos lá então.
Primeiro nós precisamos entender que o fim do homem é Deus, e nós já sabemos isso. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Por isso, até mesmo quando nós falamos na semana passada, que o pecado é errar o alvo, e o nosso alvo é Deus. O amor que une a santidade, a Santíssima Trindade, o amor que une a Santíssima Trindade é o mesmo que deve unir a humanidade. Então, da mesma forma que o Deus Pai ama Deus Filho, Deus Pai ama o Filho, né? E ama o Espírito Santo, assim também toda a humanidade deve se amar, deve se unir. A humanidade deve se relacionar na verdade e no amor. São as duas coisas que são a base de toda pessoa. Não existe uma pessoa que você vai dizer que ela vai falar assim: eu não quero ser amada e eu não quero a verdade. Então isso é um ponto comum entre todas as pessoas. E a sociedade chama isso de felicidade. Amor e verdade. Quando ninguém mente para você, quando ninguém te engana, quando você é amado, você se sente feliz. E a sociedade chamada a felicidade vive plenamente. A sociedade que vive a felicidade é uma sociedade que vive o amor e a verdade. Certo? Então esse é o fim de toda a humanidade. E esse fim está relacionado na verdade e no amor. Também existe uma necessidade de vida social. Todo ser humano tem uma necessidade de vida social. Você percebe que as pessoas que são isoladas, elas começam a lidar conforme isso, até mesmo entre pessoas, né, no meio de pessoas. Não estou falando de uma pessoa que foi ilhada, que foi um náufrago, alguma coisa assim. Não estou dizendo isso. Então, pessoas quando você percebe que e é dos problemas que acontecem dentro da sociedade é justamente isso. Pessoas que começam a se isolar por conta das feridas. E você vai vendo que essas feridas elas vão aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque o ser humano ele tem a necessidade de uma vida social. Ele tem a necessidade de uma vida social. E é uma exigência da sua natureza. É algo que faz falta para ele. Assim como comer, beber água e respirar, a vida social é própria da natureza humana. O homem desenvolve suas capacidades e responde à sua vocação graças ao contato, ao serviço e ao diálogo. Então, quando ele tem contato com os demais, quando ele serve e é servido, e também quando ele tem diálogo entre os irmãos. Então, aqui, vamos lá. Esse contato, ele precisa ser um contato, não somente, não estou falando de contato físico aqui, mas um contato que ele se relacione, ele seja moldado, ele seja modificado, e também modifique os outros. Mas também não só modifique, não só interfira, não só influencie os outros, mas também não somente que seja influenciado, mas também que ele sirva os outros, que essa influência que ele recebeu dos outros, né, nesse contato, e também que ele deu aos outros, possa servir também como ajuda, ou seja, ele possa ser útil ao outro. E também não somente essa utilidade, mas também o diálogo, a comunicação deve haver entre os irmãos, deve haver entre os povos, entre essa sociedade. Então nós precisamos definir o que é sociedade. O que é sociedade? Sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de modo orgânico por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Vamos lá, vamos refletir sobre o que nós lemos, né? Como nós sempre fazemos aqui. É um conjunto de pessoas que estão ligadas de forma orgânica, ou seja, não foram forçadas a estar ali. Elas vão se unindo, algumas vão entrando, outras vão saindo, e elas de forma orgânica, de forma natural, sem que haja uma cobrança, sem que haja um esforço, sem que você enxerte uma pessoa ali, né, dentro da sociedade. Ela vai sendo enxertada naturalmente, pelas circunstâncias, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Ou seja, algo que esteja além, que ultrapassa, significa algo que esteja além dessa pessoa. Então, por exemplo, uma sociedade, aqueles motociclistas, né?
eles são ligados pelo amor à motocicleta. Ou uma sociedade de pessoas que correm juntas, elas são ligadas à corrida. Ou uma sociedade, pessoas que vão à igreja, num grupo de oração, elas são ligadas pelo grupo de oração. Então, existe essa unidade que é orgânica. A pessoa pode sair, pode entrar, sempre quando ela quiser. Não é forçado, não é algo... Então, isso é uma sociedade, certo? Ela pode ser visível ou espiritual, ela pode assumir o passado e pode preparar também o futuro. Então, elas são relacionadas nesse passado e nesse futuro e podem ser visíveis ou espirituais, ou seja, ou invisíveis também. Cada geração é herdeira dos talentos produzidos pela geração anterior. Então, a sociedade atual, ela é herdeira da sociedade anterior, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o que eles produziram, nós estamos aproveitando o que eles produziram para produzir. Por exemplo, o computador, né? a informática, a internet, todas as tecnologias que nós temos hoje, nós temos graças a pessoas que pensaram lá na Primeira Guerra, lá na Segunda Guerra, melhor dizendo, ou antes até mesmo, pessoas que começaram a pensar de forma mais tecnológica. O primeiro computador, que era um gigante, uma sala gigante. Hoje nós temos computadores na palma das nossas mãos, né? Então a gente percebe que são frutos da sociedade anterior, certo? Por isso nós somos devedores, ou seja, nós devemos aos nossos antepassados, nós devemos à sociedade anterior, nós devemos às gerações anteriores. E a geração futura deve a nós, deverá, né? Melhor dizendo, no futuro deverá a nós. Então nós dedicar-se às comunidades que fazemos parte. Então por isso nós, por sermos devedores, nós somos responsáveis também, nós somos chamados, convidados a nos dedicar, a dar o nosso trabalho à sociedade. Uma pessoa que fala assim, eu não dependo de ninguém, ela é mentirosa, ela depende. Só do fato dela usar uma camisa, ela depende de alguém que desenvolveu esse objeto. Ela depende só do fato dela estar, se ela está comunicando a alguém, se ela está comunicando no celular. Ela depende de uma pessoa, porque ela dependeu de alguém fazer aquele celular. A não ser que ela viva numa ilha deserta, e mesmo assim, ela depende de alguém. Ela depende de alguém para ter uma planta, que é Deus, no caso, né, da criação, do Criador. Ela depende da criação, que foi feita por Deus. Então, ela precisa, a sociedade, então, ela exige que você devolva com os seus talentos aquilo que você aprendeu e aquilo que você pague de uma forma natural, né? Isso, claro que você recebe por isso, não somente no seu trabalho, mas isso em geral, numa vida geral. Esses talentos é chamado a se desenvolver. Então nós desenvolvemos esses talentos, certo? Por isso somos devedores. E nós precisamos respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. Então nós somos chamados a respeitar tanto os nossos antepassados quanto as autoridades atuais. Isso é respeitar em um sentido de que acima da autoridade existe a autoridade maior que a lei, e acima da lei que foi imposta pelos nossos antepassados existe também a autoridade divina, né? E entre essa autoridade da lei e a autoridade divina também existe a autoridade moral. Então vamos lá. Existe a autoridade que manda, presidentes, governadores, prefeitos e tudo mais. Acima deles, a Constituição, vamos dizer assim no sentido do Brasil, a Constituição que deve ser respeitada, inclusive por eles, né? E acima da Constituição, a moral pessoal, ou seja, a sua moral, o que você acha o que você crê que é o correto a se fazer. E acima do correto dessa moral existe Deus, certo? Qual a finalidade de uma sociedade? Para que uma sociedade se une
para que uma sociedade se junta? Você já deve imaginar, né? Toda sociedade, em sua particularidade, tem os seus fins próprios. Então, por exemplo, a sociedade dos motociclistas, ela tem um fim de andarem juntos e conviverem, e às vezes eles fazem umas coisas ou outras, mas eles estão em convivência. É um tempo de lazer, para uns de serviço, de trabalho, enfim. Mas a pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições. De todas as instituições sociais. Então, o ser humano, ele deve ter ser sempre o objeto da sociedade. Quem é o objeto da sociedade? É o ser humano. É a pessoa humana. Então, deve fazer bem para o indivíduo. O indivíduo deve ser o bem dessa sociedade. Eu já falei isso aqui, tem uma frase que eu gosto, que é daquele livro do Mowgli, o Menino Lobo, né? Que ele vai falar sobre os lobos quando eles vão falar sobre a regra deles. Aí eles falam assim, acho que no início do poema, eles falam assim, do poema que é como se fosse uma constituição dos lobos, né? Eles falam assim, ó, a força do lobo é a alcateia e a força da alcateia é o lobo. Ou seja, é exatamente isso. A força da sociedade é a pessoa humana e a força da pessoa humana é a sociedade. Certo? Quais são os tipos de sociedade que nós temos? Nós temos, então, as duas sociedades que atendem imediatamente à natureza do homem. A família e a sociedade civil. Então, vamos botar em mais clareza, né, o dentro e o fora de casa. Dentro de casa nós temos a família, fora de casa nós temos a sociedade civil. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, faculdade, o que quer que seja, né, o posto de gasolina que você para, o mercadinho que você vai é a sociedade civil. E também umas outras demais sociedades que podem ser caracterizadas por vários aspectos, como as sociedades econômicas, culturais, sociais, desportivas, recreativas, profissionais, políticos e etc. Então, por exemplo, quando você vai se relacionar no seu banco, sociedade econômica. Quando você vai se relacionar num teatro ou no museu, cultural. Quando você vai se relacionar com pessoas no parque, sociais. Quando você vai jogar bola, desportivas. Quando você vai andar de moto ou de bicicleta, recreativas. Quando você vai trabalhar, profissionais. Quando você vai votar, políticas. Entendeu que a gente está inserido em todas essas formas de sociedade, esses caráteres sociais? Essas sociedades são formadas naturalmente conforme as necessidades dos seres humanos. Então essas são, e existem outras, claramente, né? São sociedades que desenvolvem a pessoa e contribuem para garantir os seus direitos. Então, elas acontecem de forma natural e elas desenvolvem a pessoa e contribuem para que essa pessoa tenha os seus direitos garantidos. Certo? Agora nós vamos ver, então, a maior sociedade não interfere na menor. Quais são? Porque, pensa, nós temos sociedades grandes e pequenas. A sociedade grande é a sociedade civil. A sociedade pequena é a família. Então, a sociedade civil, ela não pode ditar o que a família vai fazer, o que a família vai viver, quais são as regras dentro de casa. A sociedade de fora de casa não indica o que a sociedade de dentro de casa faz, certo? Claro que com os pesares do crime, né? Se for crime, aí não estou dizendo isso. Estou dizendo no sentido, tipo assim, a família tem o costume de comer o arroz em cima do feijão. A sociedade não pode exigir que eles comam o feijão em cima do arroz. Não podem. Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando as suas competências.
Então, ou seja, ela não pode ditar o que você reza, o que você crê, o que você vive. E isso também dentro da família. Por exemplo, os pais, a casa, a família, não pode ditar o que os filhos vão crer. Eles têm a sua liberdade e tudo mais, mas assim, eles podem ditar o que fazer, né? Mas eu estou dizendo no sentido assim, quando for livre, ele não pode falar isso, aquilo. Olha, eu mando em você, manda até certa idade. Passando daquela idade já não manda mais. Sendo uma pessoa livre já não manda mais. Então a maior sociedade deve apanhar as necessidades, ou seja, ajudar nas necessidades da menor. Entendeu? No sentido de que é o governo que deve servir a sociedade, que deve servir a família, e não o oposto. A maior deve ajudar a coordenar as suas ações. Ou seja, ela deve formar essa estrutura que eu estava falando no início da aula. Deve formar essa estrutura. Encontra-se aqui o perigo de uma intervenção exagerada do Estado. Então, quando há essa intervenção exagerada, nós chamamos de ditadura. Nós chamamos de uma intervenção grosseira da sociedade, que não pode acontecer. De forma alguma, isso pode acontecer dentro da sociedade. Certo? Então, nós precisamos rever isso, avaliar todas essas situações. Agora, nós vamos ver esses ministros da providência, né, da providência divina. Deus que tem... Aqui está errado. Deus que tem todo o poder não quis exercer todo o poder sozinho. Então Deus é o detentor, é o todo-poderoso. Mas ele não quis exercer esse poder sozinho. Por quê? Porque sim, porque ele quis. Ele não quis exercer esse poder sozinho, mas confiou aos homens tal exercício. Quando ele dá a Adão, quando ele dá a Eva o poder de dominar sobre a criação, ele dá esse poder ao homem. E diz assim, agora não vou governar sozinho. Pensa o seguinte, lá nos primeiros dias do Gênesis, os primeiros dias do Gênesis, Deus ele vai fazendo. Quando ele cria o homem, quando ele cria o homem, ele dá ao homem, ele dá a esse homem, então agora a capacidade de dominar sobre a criação. Dominando sobre a criação, Deus já não interfere mais de forma direta, mas agora de forma indireta no homem. De forma indireta no homem. E ele vai fazer somente isso a partir dessa intervenção, a partir da criação. Deus já não é mais, por sua vontade, ele já não interfere mais diretamente, somente quando ele interfere no homem. Ou seja, ele usa os homens e usa de forma livre, né? O homem livre é usado por Deus. E ele não quis exercer esse poder sozinho. Ele dá o poder também ao homem. Seguindo esse exemplo de Deus, os governos devem agir da mesma forma. Então, da mesma forma que Deus delegou ao homem o poder sobre a criação, as autoridades também devem delegar esse poder a outras pessoas. O poder não pode ficar sustentado em uma pessoa somente, mas em várias pessoas que foram delegadas. E isso é próprio também de dentro da família. De dentro da família. Uma pessoa só não pode fazer tudo. Então a mãe ela tem que ensinar o filho, a filha, a cuidar da casa, a lavar a louça, a ser útil dentro de casa. O marido deve também se dispor a isso. Deve se dispor. Quem é a coordenadora da casa é a mulher. Quem é o coordenador de fora da vida financeira e que traz o dinheiro para dentro de casa é o homem. Certo? Isso assim, é uma regra, mas existem as exceções.
tá bom? Entenda que toda regra existe exceção. Nessa regra também existem, e a gente não pode decidir que essa regra, que essas exceções não possam existir. Isso é errado também. Mas o que eu estou falando é da regra. Eu estou falando da regra. A exceção ela só confirma que existe uma regra. E a regra é essa, certo? E os filhos eles devem ser criados desde sempre a trabalhar, a ajudar, a ser úteis. A ser úteis. Então, deve-se delegar esse poder de conduzir a sociedade. Os governos, então, devem também respeitar e delegar poderes aos grupos menores. Então, devem delegar esse poder aos grupos menores. E quais são esses princípios de subsidiariedade? Que é o quê? Subsidiariedade é um conceito que busca estabelecer uma relação de hierarquia entre diferentes níveis de organização. Então existem aqueles que estão acima de uma vida hierárquica e aqueles que estão abaixo. Mas isso não quer dizer que podem mais ou podem menos, que são mais poderosos ou menos poderosos. Não é isso, né? Que eles podem além dos limites deles. Eles podem naquele limite deles. O poder que eles são, na verdade, que eles são administradores. Eles só administram o poder, mas eles não são detentores desse poder. Eles não são detentores, porque um dia, né, a gente precisa entender que a sociedade aqui é uma sociedade cíclica. Então, o presidente de hoje não será o presidente de amanhã, o presidente de hoje não será o presidente de amanhã, e daqui a 50 anos, nem de amanhã será o daqui a 50 anos. Então, nós deixaremos esse poder. A sua casa, por exemplo, a sua casa daqui 100 anos será outra pessoa que morará nela. Então a gente entende que nós somos administradores. Nós estamos zelando por esse mundo, né? Nós estamos zelando por esse mundo. Então, nós somos chamados, nós entendemos que existe esse nível hierárquico, onde existem pessoas que têm mais poder, mas elas são apenas administradoras de um poder, certo? Apenas administradoras desse poder. Sendo o pai, a mãe, até mesmo a gente percebe isso dentro das famílias. Quando os filhos crescem, e aí os pais eles ficam senis, ficam mais idosos, o que acontece? Aí começa a ser os filhos que decidem sobre a vida dos pais. E é algo que, de forma dependendo da situação, né, claro, dependendo da situação é natural. Dependendo da situação é natural. Mas não significa que o pai perdeu a autoridade sobre o filho, ou o pai não deve aceitar toda coisa. Não, não é isso. Estou dizendo que acontecem essas coisas. Acontecem e precisa haver um entendimento de todas as partes, certo? De forma a garantir que cada um cumpra a sua função de maneira eficiente e eficaz. Então o governo é chamado, né? E quando eu falo governo aqui, eu estou falando daquele que é hierarquicamente superior. Não somente o governo político, mas o governo dentro de casa também. O governo da igreja, o governo dos motociclistas, desse grupo de motociclistas. Tem alguém que coordena, tem alguém que está superior, que está no nível superior. Então, em toda a sociedade existe essa hierarquia. Em todas as sociedades existe hierarquia. No meio político, existem os órgãos responsáveis para cuidar, né? Os mesários, e assim por diante. Então, quando eu falo de político, eu falo geral. Estou falando de geral. Como eu dei aquele exemplo quando eu falei do político, falei da eleição. Então, os mesários eles estão no nível acima. No dia da eleição, eles estão no nível acima das pessoas que são só votantes, que estão só votando. Então, existe essa... onde o governo... Aqui você entende governo já, todas as pessoas, né? Onde o governo marca os limites da sua própria intervenção. Então, olha, eu posso fazer até aqui, eu não posso... Ele tem que fazer um limite, ele tem que estabelecer um limite
no qual ele mesmo vai respeitar. Ele mesmo vai, e deve respeitar. E deve respeitar. Por exemplo, o pai que dá um limite para o filho, mas que ele mesmo não respeita esse limite, ele precisa tomar cuidado. Ele vai perder a autoridade do filho, a autoridade pelo filho, melhor dizendo. Ele vai perder essa autoridade. Mas mas o filho também tem que entender que existem coisas dos pais, coisas de adulto e coisas de criança. Por exemplo, beber é coisa de adulto? Sim, o adulto ele pode beber de forma consciente, de forma equilibrada, moderada, ele pode beber. A criança não. A criança não. Existem outras coisas que são de adulto e existem outras coisas que são de criança. E algo que eu falo para as pessoas, né? Porque tem gente que fala assim: ah, não pode xingar, porque xingar você está dando mau exemplo para a criança. Mas você não pensa isso quando você fala assim: crianças podem tomar banho com adulto, né? Não, claro que não. Obviamente não. Com qualquer adulto, não. Mas o pai e a mãe casados, eles podem tomar banho juntos? Podem. Tá vendo que não são coisas de criança? É coisa de adulto. É coisa de adulto. Os adultos podem fazer isso, as crianças não. Então, da mesma forma, o xingamento, né, ele também, eu falo isso do xingamento, falo de outras coisas também, que existem coisas de adulto, coisa que é só para adulto. Responsabilidades são coisas de adulto, não coisas de criança. Então a criança ela deve se preocupar em se divertir, em brincar. O trabalho da criança dentro da sociedade. Também deve visar harmonizar as relações entre os indivíduos e a sociedade. Então, o governo, né, a pessoa responsável, as pessoas responsáveis pelo governo da sociedade devem harmonizar a relação entre os indivíduos. E isso aqui serve tanto para os políticos, tanto para no sentido, por exemplo, harmonizar. A polícia é uma forma de harmonizar a relação entre os indivíduos. Está tendo uma briga de vizinhos. Está tendo uma briga de quem vai harmonizar essa relação entre os vizinhos? A polícia. Ela deve, e a justiça também é outra forma de harmonizar, e assim por diante. E também o governo tende a deve restaurar uma verdadeira ordem internacional. Ou seja, que vai além dos seus muros. Ou seja, não só pensar no interno, mas pensar numa relação externa também. Então, da mesma forma, o pai, a mãe, ela não está preocupada, ela não pode se preocupar somente com o interno, com o que eles vão comer, com o que eles vão ver, com o que eles vão se vestir, mas também com fora. Com fora o que o filho vai fazer fora de casa. Certo? Então nós entendemos essa primeira parte. Agora vamos para a última parte. Ela é mais curtinha e hoje a aula vai ser mais curtinha mesmo. Hoje vai ser a primeira vez que a gente não vai passar dos 50. Tenho quase certeza que hoje a gente não passa dos 50. Certo? Mas vamos lá. A hierarquia é invertida. O que é uma hierarquia invertida? Na sociedade, a hierarquia começa do menor para o maior. Ou seja, é a menor sociedade que determina o que lhe compete e não a maior. Vamos falar de forma mais práticas. Sou eu que determino o que é melhor para mim. Não é a minha família. Certo? Não são os meus amigos que determinam. Eles influenciam. A família, eles influenciam. Não é a igreja que determina o que é a melhor para a família. O que a família vai comer no domingo? O que a família vai fazer no dia de lazer deles? Não é a igreja que determina. A igreja pode influenciar isso, mas não pode determinar. E assim por diante. Então vocês viram que foi escalonando. Então o menor da sociedade é a pessoa divina, é a pessoa humana, é a pessoa individual. Né? O menor da sociedade é o indivíduo. Mas então o maior ele cuida, mas não interfere, mas não obriga, não exige do menor. Ou seja, é a menor sociedade que determina o que lhe compete e não o maior. Então o que compete a mim, eu determino.
O que compete à família determina. O que compete à igreja, a igreja determina. O que compete a uma cidade, é a cidade que determina. Não é o Estado que determina. O Estado aqui eu já estou falando de um Estado, né, Goiás, Minas Gerais, Bahia e assim por diante. Não é o mundo que determina o que o Brasil deve viver. Aliás, eu pulei um aqui, né? Não é o país que determina o que o Estado deve viver. Por isso existem os governantes, os governadores. Por isso existem os presidentes. Não é o mundo que determina, é o presidente que determina, né? O presidente junto com as outras autoridades, enfim. Esta hierarquia deve ser respeitada para que a sociedade chegue à sua realização humana. Só assim haverá uma realização humana, quando cada um vai se encontrando no seu papel, vai se encontrando no seu lugar. Eu não posso determinar que fulano vai ser médico, que fulano vai ser veterinário, que fulano vai ser Uber. Eu não posso determinar, a sociedade não pode determinar isso. Quem determina é o indivíduo. Ele determina. Ele pode ser influenciado, mas não determinado por isso. Também vamos ver essa inversão da inversão. O que é? Então nós vimos que a hierarquia ela é invertida. Quem manda no indivíduo é o indivíduo. Agora nós vamos ver essa inversão da inversão. Quando os meios e fins se invertem, uma estrutura injusta é gerada. Então, quando há essa inversão da hierarquia, né? Essa inversão da hierarquia, porque a hierarquia deve ser invertida, quando ela é vertida, ou seja, quando ela o maior manda no menor, há uma sociedade estruturalmente injusta. O fim da sociedade é a pessoa humana e não a sociedade. Lembra, a gente falou lá no início, o fim da sociedade é a pessoa humana, é o indivíduo e não o grupo. O governo serve a pessoa e não a pessoa ao governo. Claro, a pessoa serve ao governo, né? Mas ela escolhe como ela vai servir. Ela escolhe como ela vai trabalhar. Então, o governo ele não pode exigir, ele deve servir. Tá difícil, né? Tá difícil. Parece que a gente vai olhando, vai observando, fala assim, não é assim que acontece. Então, o início não pode se tornar meio nem fim. O meio não pode se tornar fim nem meio. O fim não pode se tornar nem meio, nem início. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Porque eu disse que quem é o fim da sociedade é a pessoa humana. Então, a pessoa humana não pode servir e não ser servida pelo governo. E como mudar uma sociedade nesse sentido? Como que a gente vai para mudar uma sociedade nesse sentido? Uma sociedade se muda do seu menor membro para o maior. Então, da mesma forma que é o indivíduo que escolhe, mas também é o indivíduo que tem capacidade de modificar a sociedade. Santa Teresa de Calcutá vai dizer: quer ser feliz? Eu falei isso na semana passada, né? Ou semana retrasada. Quer mudar o mundo? Vá em casa e mude a sua família. Se eu não me engano, Gandhi vai dizer isso. Seja a novidade que você quer ver no mundo. Faça a mudança, seja a mudança, acho que é isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, quem muda a sociedade é o indivíduo. Quando ele muda, imagine só as mãos, os dedos das mãos. Tem uma mão aqui. Quando esse dedo aqui, ele cresce sozinho, só ele cresce, a mão não modificou. A mão, eu estou falando com a mão na frente do microfone, deve ter cortado aí, né? Deve ter diminuído o volume, mas enfim. Quando eu tenho esse dedo que cresceu, ele cresce também. Então, quando você muda, a sociedade muda. Ainda que seja pouco, mas muda. Então, a conversão não deve ser imposta pelo Estado ou por ninguém, mas somente pelo indivíduo. Então, aí eu já estou falando já de conversão. Quando eu decido me converter, eu tenho que decidir por mim e individualmente. Eu não posso decidir porque outro decidiu por mim, porque o governo decidiu, porque a minha família decidiu.
E até mesmo é um problema que acontece dentro das famílias que nascem na igreja, né? Que nascem na igreja. Eu vejo pessoas também que têm esse problema de exigir que o outro tenha a fé que ele tem. Que a família... Só porque todos torcem pro Goiás, é inadmissível que uma pessoa torça pro Vila Nova. Então, percebe-se que da mesma forma que há isso dentro da igreja. Então, a conversão, pessoas, por exemplo, eu falava de um problema, né? A pessoa que tem a família que já é da igreja, ela também vai passar por uma conversão. Ela também precisa passar por uma conversão. Claro que o ambiente vai ser muito mais facilitado para essa conversão. E aqui eu estou falando já de conversão espiritual, ou seja, de uma conversão a Deus, de um chamado, de estar estruturalmente ligado a Deus, de decidir-se por Deus. Então é o outro que decide, é o indivíduo que decide por Deus e não a família. Porém, a maior deve introduzir condições que ajudem na correção dos indivíduos menores. Ou seja, a família ela deve ter uma estrutura espiritual. Então ela deve se reunir para rezar juntos, mesmo que o indivíduo, mesmo que um filho não reze, que ele esteja sempre desatento, a família deve ter uma estrutura para a oração, deve ter uma estrutura para a conversão. Da mesma forma também, a sociedade, o governo deve ajudar para que as igrejas existam. Para que os indivíduos tenham estrutura. Imagina uma sociedade onde não há igrejas. Essa sociedade vai ter muito mais dificuldade de ter uma conversão do que sociedades que têm igrejas espalhadas facilmente. Certo? Então o Estado não deve nunca se opor à mudança do indivíduo. Ou seja, o indivíduo diz que quer fazer tal coisa. Deixa ele fazer. Deixa ele mudar. Claro que, né? E aqui eu estou falando de coisas que não contrariam a lei. Mais uma vez eu quero dizer isso. Não são coisas que contrariam a lei. Eu estou dizendo coisas que não contrariam, que não interferem na lei, que não mudam, que não ferem a lei. Certo? Por fim, nós vamos falar sobre a caridade e a graça. Que sem ela, uma sociedade vai falhar. Sem essas duas coisas, uma sociedade vai falhar. Somente a caridade e a graça são capazes de descobrir os caminhos do indivíduo. Então, para que o homem encontre os seus caminhos, e aqui eu estou falando de caminhos, não somente caminhos espirituais, mas caminhos políticos, caminhos econômicos, caminhos financeiros, caminhos profissionais, que aqui são os caráteres da sociedade, das várias coisas, somente pela caridade e pela graça, ou seja, pela intervenção de Deus. Deus vai intervindo para que aquela pessoa vá encontrando o seu caminho, mas também a pessoa precisa amar esse caminho, ela precisa aceitar e dizer sim a esse caminho, fazer com caridade, com gestos de doação, de generosidade. São capazes de, assim ele vai encontrando o seu caminho. A caridade respeita o outro e os direitos dos outros, e os seus direitos. Então, eu devo respeitar o direito do outro. Eu devo... a caridade exige a prática da justiça. Então, eu preciso praticar a justiça. A começar de mim, mas exigir que o outro seja justo. Esses dias eu estava vendo um time de futebol exigindo pelo menos que houvesse justiça. E os times de futebol esse ano estão realmente cobrando muito isso. Então precisa haver essa justiça, não só no futebol, mas enfim, em toda a sociedade deve existir essa justiça. E deve ser exigido pelo indivíduo e de forma caridosa a justiça. E por fim, a caridade ela também inspira-nos a uma entrega, a uma vida de entrega. Deixa eu colocar isso aqui, peraí. Inspira-nos a uma vida de entrega. Ou seja, eu devo ter essa estrutura, a sociedade deve ter essa estrutura para que o indivíduo possa ser caridoso, possa ser generoso, possa se entregar, possa dar os seus dons, possa
fazer com que o outro cresça com os seus dons, como que aquilo que nós falamos lá no início, certo? Então nós entendemos, pelo menos começamos a entender o que é a sociedade. Então hoje foi um pouco mais curto o vídeo, realmente. O vídeo foi um pouco mais curto hoje e eu espero que você tenha gostado disso, né? De entender o que é a sociedade e como a sociedade ela deve se voltar para servir o indivíduo. Então, comenta aqui se você gostou, se você não gostou. E se você assistiu até o final, comenta aqui. Você vai comentar aqui indivíduo, tá bom? Comenta aqui indivíduo para que eu saiba que você assistiu até o final desse vídeo. Então, no mais, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, também compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, esse vídeo com outras pessoas e vamos progredindo no nosso estudo do catecismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.